Olá, turma, sejam bem-vindos todos a essa segunda aula e hoje vamos conversar sobre Mindset. E eu já quero apresentar a vocês a doutora PhD Carol Dweck. Essa pesquisadora tem um trabalho que passou 20 anos de estudo, pesquisa, analisando como crianças, adolescentes e adultos lidavam com os desafios e as dificuldades. Olha que frase legal. Mudança pode ser resistente, mas nunca ouvi ninguém dizer que não vale a pena. Deixa eu falar para vocês na tradução o que significa mindset. Might vem de mente e set de configuração. Logo aí, vemos que temos uma boa pista de que se a mente pode ser configurada, ela pode ser reconfigurada também. Mindset, nossa atitude representa nosso mindset. Presta atenção nessa frase. Mindset, mentalidade ou modelo mental, trata-se do poder das nossas atitudes mentais que foram construídas ao curso das nossas experiências, moldando nossas crenças, valores e que hoje define nosso comportamento e como percebemos o mundo à nossa volta e agimos frente às situações da vida. Ou seja, a forma como eu e como você, como nós fomos criados em nossa família, como fomos educados, como o nosso meio social, os colegas da rua, os colegas de faculdade, a turma do trabalho, meus professores, os seus professores, tudo isso ajuda a formar inserts que vão configurando as minhas crenças e os meus valores, aquilo que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado, o que eu valorizo ou o que eu não valorizo. As atitudes que eu ajo frente às situações da vida e como eu me protejo ou como eu sou ousado, ou como eu sou temeroso em relação a várias situações da vida. A questão é, qual o seu mindset? Fruto dessa pesquisa da doutora Carol Dweck, ela identificou que a humanidade está dividida em dois tipos de mindset, o fixo e o crescente. Vamos conhecê-los. O mindset fixo, pessoas com mindset fixo. E olha, eu fiquei assustada quando eu vi isso, porque eu me reconheci em vários pontos. Mas que bom que ele pode ser modificado. Desafios. Pessoas com mindset fixo, elas evitam desafios e desistem facilmente frente a obstáculos. O que isso significa? Quando a pessoa está frente a um novo desafio, situação de trabalho, uma nova meta a ser cumprida, certamente as pessoas de mindset fixo, elas declinam rapidamente, se justificam, mas elas buscam se livrar, evitar estar frente a novos desafios. Esforço. As pessoas com mindset fixo, ela vê o esforço como infrutífero, como inválido, como não surte efeito. Por quê? Porque ela acredita que talento se nasce com ele. Ou seja, se te pede para ter ideias criativas, olha, vamos reunir o grupo e vamos ter ideias criativas, trazer novas ideias para desenvolver um novo programa de marketing ou uma nova solução para a gestão de produção, e vai ter aquele grupo de funcionários, de empregados, de liderados que vão ter um mindset fixo, vão pensar, nossa, não vale a pena, eu não tenho criatividade, eu não sou uma pessoa criativa. Já um outro grupo vai falar assim, nossa, que bom, vamos lá, vamos tentar criar novas ideias. O fato é que aqui precisamos já quebrar esse mito. Não existe essa questão de pessoas criativas e não criativas. Isso é um mito que a gente precisa quebrar nesse exato momento. A gente precisa entender que criatividade é uma habilidade humana, é um processo que pode ser aprendido quando estimulado e pode ser exercitado para quê? Para que continue se expandindo. Eu posso hoje ter um nível de criatividade, mas que se eu não incentivar, ela vai ficar sempre nesse patamar mediano, não vai se desenvolver. Mas se eu tenho minha criatividade incentivada, estimulada, independente da idade, eu vou sim conseguir desenvolver essa habilidade humana. Falou? Então esquece essa história de mito de quem é criativo e quem não é criativo. Todos nós somos criativos. Feedback. Pessoas com mindset fixo, elas ignoram os feedbacks. E claro, feedbacks tem técnica, tá? Tem uma técnica para você aplicar um feedback. Mas, em geral, elas recusam, porque não aceitam ser avaliados. Isso é uma característica muito interessante.
As pessoas com mindset fixo, elas não gostam de ter a sua inteligência testada. Porque se elas não aceitam novos desafios, porque elas não acreditam no esforço, elas não conseguem se desenvolver. E não suportam serem observadas ou serem expostas. Porque, se ela aceita o desafio, ela vai ficar exposta. Vai ter que ficar exposta pelo fato de que ela não sabe ainda ou tem alguma dificuldade em realizar aquela tarefa. E como ela se acha muito inteligente, ela não quer essa exposição. E ela prefere negar o desafio, prefere fugir do esforço e ignorar todos os feedbacks. Quando ela olha para pessoas que têm sucesso, ela sente-se ameaçada. Isso é muito crítico, porque se eu não consigo entender que as pessoas que têm sucesso não são ameaças para mim, não é uma ameaça. São exemplos. São exemplos a seguir, são inspiração. Mas as pessoas do mindset fixo, elas tendem a ver isso como uma ameaça. Ok? Fique atento a isso. Vamos para aqui, para o mindset crescente. Olha como a configuração está completamente diferente. Desafios. As pessoas do mindset crescente, elas abraçam os desafios e persistem frente aos obstáculos. Eu não estou dizendo aqui que é uma pessoa teimosa. Ser teimoso não é bom. Ser teimoso é ficar andando em círculos, insistindo numa mesma solução. As pessoas com mindset crescente, elas buscam vencer obstáculos, mas elas estão abertas ao aprendizado. Porque, olha só, esforço. Vê o esforço como um caminho para a excelência. Feedbacks. As pessoas de mindset crescente, elas aprendem com as críticas e não se intimidam em ser avaliado, pois o erro faz parte do processo. Faz todo sentido isso, hein? E o sucesso, elas encontram lições e inspiração nos outros. Então, a pessoa que está completamente com a mente open, uma mente aberta para o aprendizado, novos esforços, novos desafios, e reconhecer que ainda não chegou no momento ideal, mas que está num processo de crescimento, numa curva de aprendizado. Perceba que o mindset fixo e o crescente levam para destinos muito diferentes. Essas perguntas-chave que eu coloco aqui é para que a gente comece a nos avaliar. Lembra que eu falei que fiquei um pouco assustado quando comecei a ler algumas coisas e comecei a reconhecer em mim mindset fixos e mindsets crescentes também? Porque, na verdade, nós somos um misto. Não existe uma pessoa 100% com mindset crescente. Tampouco há pessoas 100% com mindset fixo. O que acontece é um misto em que algumas situações eu vou agir mais de forma fixa e outras eu vou agir de forma mais crescente. O ponto é conseguir fazer essa mudança, esse insert, para que eu tenha mais atitudes crescentes, prevaleça as atitudes crescentes do que as de mindset fixo. Agora, isso também é um ponto muito interessante, porque isso só vai acontecer se você quiser, se eu quiser.
Não existe aqui certo ou errado, não existe aqui um julgamento, quem está certo, quem está errado. Existe aqui uma forma de agir, uma forma de pensar, e que você pode estar, nesse momento, se sentindo um pouco incomodado com essas características. E se esse incômodo for bastante, você pode pensar em ajustar o seu mindset. Mas nunca acontecerá se você não quiser. Simplesmente você pode estar satisfeito com a forma como você tem as suas atitudes mentais e os resultados que você vem alcançando com elas. Essa frase aqui, a primeira, como está a sua automotivação? Essa pergunta é muito interessante porque ninguém pode te motivar a ajustar o seu mindset. Porque motivação só você consegue. Você se automotiva. Exemplo, se você é convidado para um churrasco ou para um congresso, você pode ser influenciado pelas pessoas a participar, mas você não vai estar motivado. Você vai participar porque você foi convencido, você foi influenciado a tomar aquela decisão. Mas motivado, só você pode se automotivar a participar daquele churrasco ou ir para aquele congresso, ok? Outro ponto muito importante é a sua criatividade está sendo estimulada. Essas perguntas começam a nos questionar sobre como é que está o meu mindset, onde é que eu estou mais setado. Se a minha criatividade está sendo estimulada, com certeza eu estou aberto a novos desafios. E aqui eu quero definitivamente quebrar um mito de que existe um ser criativo e o ser não criativo. Isso é mito. Vamos quebrar. Criatividade, gente, é uma habilidade humana e por isso ela é um processo que pode ser aprendido, mas precisa ser estimulado, precisa ser exercitado para que possamos ter essa habilidade de forma contínua a ser expandida. Hoje eu tenho um nível de criatividade que se eu parar aqui, se eu não continuar estimulando, eu não vou conseguir evoluir, não vou conseguir expandir minha criatividade. Portanto, definitivamente, criatividade é uma habilidade humana que pode ser aprendida e desenvolvida. Falou? Terceira, como se mantém colaborativo? Perceba, a colaboração não é só o fato de você ser gentil com o colega, de ajudar ele a fazer o trabalho. A colaboração aqui tem a ver com que você não tem medo, você não tem ressalva de ajudar o amigo, nem de ser ajudado. Porque ser ajudado significa que você pode não estar tão indo bem naquele assunto, naquele tema, naquela tarefa. Fala só, eu não estou sabendo fazer esse relatório, eu preciso de colaboração. Você precisa estar aberto para isso. Então são perguntas muito interessantes. Numa reflexão maior, você consegue entender como é que ela influencia e, de certa forma, ela aponta o mindset que você está setado nesse momento. Mente fixa, olha só os resultados distintos que eu falei. As pessoas com mente fixa, elas provavelmente não conseguem desenvolver todo o seu potencial. Provavelmente, as pessoas com esse mindset se acomodem cedo e conquistem menos que todo o seu potencial possibilita. Já as pessoas com mindset crescente têm como resultado alcançar sempre altos níveis de realizações e faz todo sentido. Se eu estou aceitando desafios, se eu estou me esforçando mais, se eu estou me inspirando em pessoas que têm sucesso e se eu estou percebendo todas as críticas que eu recebo como o caminho do sucesso, o caminho da excelência, se eu entendo que o erro faz parte de um processo de aprendizado, claro que eu vou estar sempre tendo altos níveis de resultado, um após outro. Mas se eu quero mudar, ok, eu entendi tudo isso, eu percebi que eu tenho alguns insets fixos, eu tenho outros insets crescentes, e como é que eu faço para ir para uma jornada de um mindset mais crescente? Isso é muito legal e presta bem atenção. Nós temos aqui 4 fases. Primeiro, aceitar, reconhecer, identificar e educar. Claro, você não muda o mindset do dia para a noite. É um aprendizado.
O primeiro passo é aceitar. Bem-vindo à raça humana, bem assim, sabe? Aceite sua cota de mindset fixo. Eu passei por isso, passei uns 3 dias aí digerindo essa história e aceitei minha parcela de mindset fixo. Eu sugiro que você faça isso também, reflita, estude mais sobre o assunto e não se conforme com ele. Aceite, tá certo? Mas não se conforme com isso. A segunda fase é o reconhecer. O mindset fixo entra em ação a partir de gatilhos. E aprender a reconhecê-lo ajudará a ajustar o seu modo de pensar e de agir. As situações, lembra das enquetes e das perguntas que eu fiz no Instagram? Ali são situações cotidianas, mas que se a gente não se policiar, esses gatilhos vêm a partir do enfrentamento da situação real. Então é nessa hora que vem um gatilho do mindset fixo e nos faz pensar e agir de forma fixa. O terceiro passo é identificar. Dê um apelido para o seu mindset fixo. Isso é muito interessante porque é como se o mindset fixo a gente tratasse ele como uma persona. Um personagem que funciona e interage com a gente e que ele tenta nos influenciar. E dessa forma fica mais fácil lidar com ele. Então dê um apelido para o seu mindset fixo, como se fosse um personagem. O que importa é que você compreender que o mindset fixo faz parte de você, mas não é a parte mais importante, não é a parte principal, não é a parte que vai decidir por você. Então, não tem como você eliminar o seu mindset fixo, você vai ter que conviver com ele. Apenas você vai conviver com ele, você tendo controle sobre ele. E a última fase é educar. Ciente agora que os gatilhos ativam seu mindset fixo, leve ele com você e o eduque. Por exemplo, em algumas situações que você ouvir que seu mindset fala assim, olha, não vai inventar esse trabalho, não vai assumir essa meta, não vai liderar esse grupo, porque você vai se frustrar, as pessoas vão perceber que você não está preparado e é melhor você desistir disso. E aí você vai escutar o seu mindset, vai falar assim, ok, fulano, tudo bem, eu entendo que você está preocupado comigo, mas sim, é possível que eu não seja o melhor nisso ainda, mas vamos pelo menos tentar. E é nessa hora que você começa a se educar o seu mindset fixo e começar a assumir o controle. O mindset pode ser seu melhor conselheiro ou um inimigo invisível. Eu gosto muito de falar essa frase porque eu comecei a perceber que eu posso ser bem aconselhada se eu estiver sempre apoiada com o meu mindset crescente. E se eu permitir, o mindset fixo vai ser meu pior inimigo, porque ele está ali, invisível, me influenciando. Quando enfrentar obstáculos, recorra ao mindset crescente. Ele estará sempre ao seu dispor, mostrando um caminho para o futuro. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e podemos conversar mais sobre esse assunto. Falou? Até a próxima aula, pessoal!